Existe uma carteira perfeita e que funciona para todo mundo? Não. Direto. Qual a próxima pergunta? Não, próxima pergunta. Direto. Acabou o podcast. Suba um Mas crédito. por que uma carteira... Sei, O que ou acontece? por que uma carteira... Porque assim, normalmente a pessoa pensa, não, lógico que tem. É a carteira que mais vai render, ué. O que acontece, né? Infelizmente, as mídias sociais, elas dão muita voz às visões absolutistas. O que são visões absolutistas? São visões que são polêmicas, que trazem um lado só das coisas. Então, assim, você tem um gestor de fundos imobiliários, vai falar que fundos imobiliários é a melhor classe, tem que estar 100% lá. Até porque ele tem interesse comercial em falar isso. Você conversa com gestores de renda fixa, como a gente conversa muito também, ele vai falar, renda variável no Brasil é horrível, você tem que ter tudo em renda fixa. Aí vai falar do IMAB5, vai falar do CDI. Você já viu algum gestor de renda variável, de ações, falar que o mercado vai cair? Não, essa daí... Nunca, não existe essa hipótese. Eu nunca Só conversei cai. nos anos e anos e anos pesquisando, conversando com gestores, eu nunca encontrei um gestor de fundos de ações falar assim, esse ano vai dar ruim. Vou falar que o mercado tá pronto para subir, né? É sempre assim, ele tá cada vez mais barato, ele tá ficando cada dia que passa mais barato. Então é óbvio que existem tanto vieses quanto conflitos de interesse quando as pessoas falam de uma classe, de uma carteira e por aí vai. Agora, é importante lembrar que a vida, ela não é feita de investimentos apenas. Quando você monta uma carteira, né, quando você faz uma consultoria financeira, você tem uma junção de características que são do momento de vida dessa pessoa e as classes de ativos a serem escolhidas. Então, quando você tem uma pessoa aposentada, as pessoas falam muitas vezes, não, quando eu me aposentar, eu vou ter uma carteira 100% em ações, Brasil, o que é um absurdo. O Brasil ele representa menos de 1% do mercado de ações global. A Apple sozinha negocia mais do que todas as bolsas da América Latina somadas. Importante lembrar disso, né? Mas a pessoa vai lá e fala, não, vou botar 100% do meu patrimônio em ações que pagam dividendos no Brasil. Por quê? Porque eu quero viver de renda. Mas caramba, quando você está aposentado, a última coisa que você pode fazer é correr riscos desnecessariamente. E quando você tem uma carteira 100% em ações no mercado emergente, numa moeda de país emergente, você está fazendo o oposto do que você deveria estar fazendo. Né? Então, muitas vezes as pessoas procuram coisas que são incompatíveis com a realidade dela. Uma pessoa mais velha que precisa desse dinheiro para se aposentar, ela precisa de uma carteira mais conservadora. E não tem discussão quanto a isso, não importa o apetite de risco. Ela não pode correr risco, mesmo que ela queira correr risco. Tá? E por quê? Por que uma pessoa mais velha, e aí a gente fala da adaptação da carteira, por que uma pessoa mais velha não pode ter tanto em ação, por exemplo? Porque vamos supor que ela resgate 4 ou 5% ao ano do que ela tem para sobreviver. A gente tem a regra dos 4%, por aí vai. Só que, às vezes, né, a gente passa por alguns períodos em que a bolsa cai 10%, 20%, 30%, 50%. Imagina que passa alguns anos e a bolsa caiu 30%, 40% e você foi resgatando 4% disso. Chegou lá no final, no meio do caminho, depois de 5, 10 anos, você pegou um mercado muito ruim, que foi muito ruim por 10 anos, como já aconteceu no Brasil, já aconteceu nos Estados Unidos, você chegou lá no final e não tem mais dinheiro. Você fala, não, mas no longo prazo vale. Eu falei, mas seu dinheiro acabou. Porque a bolsa caiu, e você foi resgatando, porque você precisava resgatar. E aí você chegou, depois de 10 anos, não tem mais nada. Ah, mas o mercado vai subir 200%. Sobrou uma miséria. Né? Então tem que ser compatível com as suas necessidades. Já uma pessoa mais jovem, com mais apetite ao risco, ela pode ter uma carteira mais agressiva. Mas às vezes a pessoa não tem apetite ao risco. Ela se sente mal. Né? Tem cliente que se cai 1% entra em desespero. E tudo bem. Não é... As pessoas às vezes veem o conservadorismo como algo ruim. Associam você é conservador. Eu não. Eu sou agressivo. Não, calma. Né? Eu não estou falando do seu temperamento. Né? Exato. Eu estou falando da sua propensão a correr risco com seus investimentos. Então é fundamental que a carteira de investimento seja compatível com seu apetite ao risco e com a sua capacidade de risco, suas necessidades de fluxo de caixa, seu momento de vida e por aí vai. Então é óbvio que não vai ter uma carteira perfeita. Cada pessoa vai ter suas particularidades de nível de risco, de classe de ativos, de necessidade de liquidez e uma série de outras coisas. Então, e não existe uma única classe perfeita. Né? Isso é verdade. Você tem os prós e contras de cada uma. De maneira geral,
a diversificação é bastante bem-vinda no portfólio dos investidores. A sua carteira tem que conversar com a sua vida, né? Imagina, por exemplo, um empresário. O empresário, ele tem equity, renda variável da empresa dele, né? Então, a vida dele já é muito agressiva. Muitas das vezes, o mercado financeiro, ele está ali para ser o goleiro dele, digamos assim. Você traz uma carteira com talvez mais liquidez, porque talvez ele precise reinvestir no negócio dele. Né? Então, você, por exemplo, não pode trabalhar com talvez renda variável, né? Apesar da liquidez ser alta, né? Você tem ETF ali que paga em D+2. Você pode ter ali janelas, como o Felipe falou, de 10 anos, que ela fique no negativo ou abaixo do CDI. Então, muitas das vezes, você precisa de uma carteira líquida para um empresário, né? E uma carteira talvez mais moderada ou mais conservadora. Porque, por exemplo, às vezes, ele precisa, como eu falei, ele precisa reinvestir no negócio dele. Às vezes deu algum problema, o negócio dele é muito cíclico, por exemplo, ele tem uma empreiteira, né? Quando o juro está baixo, ele ganha bastante dinheiro. Geralmente, quando o juro está alto, ele não ganha tanto dinheiro assim. Em momentos que ele não ganha tanto dinheiro assim, a carteira de investimentos dele vai ser o porto seguro dele. Legal. Então, você precisa ali de mais conservadorismo, mais previsibilidade. E não sei assim, mas eu vou chutar com base no que eu vejo. O que eu vejo são as pessoas fazendo justamente o contrário. O cara é empresário, ele fala, eu sou do risco, meu amigo. Eu sou do game. Ele vai Você acha que eu all-in. vou ficar colocando CDI? Aí o João fala, cara, assim, é melhor você ir no CDI. Que CDI? Ele já tem ali uma boa parte do patrimônio, às vezes quase que a totalidade em renda variável, né? Em ações, mas em uma ações única da ação, empresa, né? Em uma única ação Caps e bitcoins. da empresa dele, e ele vai falar, não, eu tenho um perfil arrojado aqui, eu já tô acostumado, vai e coloca tudo em ações. Tem gente que gosta muito do mercado imobiliário, tem 4, 5, 6, 7 imóveis e fala, pô, eu gosto do mercado imobiliário, monta a carteira dele, tudo em fundo imobiliário, tudo FII, né? Vocês têm esse embate da pessoa que chega já, ela é um empresário, empresária, tem muitos imóveis, na hora ela quer seguir para essa linha, assim? É muito comum. Muito comum, um dos vieses mais comuns. E especialmente porque muitas vezes as pessoas veem um trecho de uma pessoa falando sobre um segmento, por exemplo, ações, o fundo imobiliário, né? Não, é isso aqui é a melhor carteira. E ela recebe isso e fala assim, eu quero isso que essa pessoa falou. E ele vem para cá e procura. Mas é muito comum o empresário querer correr mais risco. E a gente passa por esse processo de tentar fazer uma educação financeira e falar, olha, você ganha mais dinheiro na sua empresa. Isso aqui é justamente a sua proteção, né? E, inclusive, muitas vezes, na consultoria, que é ir além dos investimentos, é também montar estruturas que possam proteger o patrimônio desse investidor. Quando a gente fala de diversificação internacional, por exemplo, a gente não fala só de investir. Eu falei que o Brasil é menos de 1%, né, do mercado, tanto de renda fixa quanto do mercado de renda variável. Não é só ter acesso a mercados mais robustos, em outras moedas, é também estar em outra jurisdição. A gente tem incertezas políticas, incertezas fiscais, incertezas relacionadas à nossa moeda, incertezas do ponto de vista de processos para o empresário. Às vezes ele tem que ter uma parte do dinheiro fora, não só porque você tem mais oportunidades no mercado americano, ou europeu, ou no mundo como um todo, mas porque você tem que sair do Brasil para estar menos exposto ao risco Brasil, ao risco de processo trabalhista. E a gente sabe que tem muito ao risco de N outros processos que você pode ter, né?